Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 10º dia de uma vida com propósito para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren. E hoje a gente vai falar sobre a essência da adoração. Mas antes de falar sobre este tema, eu queria pedir para vocês já deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa sequência que a gente está fazendo, que está sendo incrível. Mas então vamos lá. A primeira frase que ele deixa aqui na primeira passagem, na verdade, é Romanos 6:13. Entregue-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. E ele fala aqui, na primeira frase já do livro, que a essência da adoração está em se render. E muitas das vezes a gente associa essa palavra rendição como algo negativo. Como a gente vive numa sociedade atualmente que a gente está sempre em busca de vencer, de vencer, de vencer, a rendição acaba se tornando um termo para quem desiste, para quem tá aceitando a derrota, quem está se rendendo, né? A gente alude muito a perda, né? E ninguém quer ser um perdedor. Mas quando a gente fala de rendição a Deus, é uma forma totalmente diferente, né? Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente se rende a Deus, a gente está fazendo essa rendição como um ato de amor, não como um ato de derrota, de submissão ou de perda, né? A gente está entregando a nossa vida verdadeiramente aos propósitos de Deus por amor a Ele, por amor a tudo que Ele tem feito por nós, né? E lá em Romanos 12:11 vai dizer o seguinte: Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, né? A verdadeira adoração que nós devemos oferecer é propiciar a satisfação de Deus com a nossa vida e que Ele realmente haja na nossa vida e através da nossa vida. E ele fala aqui sobre 3 barreiras que nos impedem essa rendição para Deus, né? E a primeira é a confiança, né? Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendemos, mas o amor lança fora todo medo, né? Nós precisamos conhecer mais Deus, ter uma maior intimidade com Ele, buscar mais da presença dEle, para que a gente possa realmente confiar nele e nos render. E ele fala que como devemos saber se Deus nos ama, né, a ponto de nós nos rendemos. E ele fala sobre os indícios da Bíblia. Na Bíblia diz, né, que Ele é bom para você, que está sempre olhando por você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que deu a capacidade de desfrutar todos os prazeres, que tem bons planos para sua vida, que perdoa você, que é carinhoso, é paciente com você. Deus nos ama infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Mas a maior prova, né, desse amor dele por nós é a entrega do seu filho, o sacrifício do seu filho na cruz por nós. E essa passagem de Romanos 5:8 vai falar exatamente isso. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. E ele fala aqui, né, se a gente quiser saber qual é o tamanho do amor de Deus por nós, a gente tem que voltar nossos olhos para isso, para o sacrifício que ele fez do próprio filho, para que a gente possa se reconciliar com ele, né? Que a gente possa ter um acesso a ele, que a gente possa ser chamado como filhos, assim como Jesus foi. E após o sacrifício, né, Jesus fez o sacrifício por nós para restituir essa paternidade. Então, vocês têm noção do tamanho do sacrifício que foi, tanto para Deus quanto para Jesus, né? Todo esse sacrifício por amor a nós. E que ele fala, né, que Deus não é cruel, nem alguém que usa força para obrigá-lo a se submeter à vontade dele. Deus é amigo e libertador, e render-se a ele traz liberdade e não escravidão. E a segunda barreira que nos impede de render a Deus é
admitir nossas limitações. Não queremos admitir que somos criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos estar no controle de tudo, queremos saber como tudo vai acontecer, queremos saber cada detalhe, enfim, e a gente acaba querendo ter o papel de Deus nas nossas vidas. E o autor A.W. Tozer, não sei como que fala, né? Ele colocou uma frase aqui desse autor e que eu achei que faz muito sentido, ó. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Dentro de nós, não só dentro de nós, tá? Em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer controlar tudo, mas o controle realmente está nas mãos de Deus. E queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. A gente não reconhece, não admite as nossas limitações e quando a gente vê nos outros, né, alguma característica que nós não temos, muitas das vezes ficamos com inveja, ciúme e autopiedade por não reconhecermos, né, que Deus fez cada um individualmente e que Ele tem um propósito na vida de cada um. E como a gente falou ontem, né, sobre os dons e as habilidades, né, Deus deu a cada um diferentes formas de dons e habilidades para ser usado para diferentes propósitos. Então, a gente tem que reconhecer isso e admitir nossas limitações e não querer ter o controle de tudo, que na verdade quem controla tudo é Deus. E o que significa a rendição? Render-se não é uma ressignificação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade, né? Quando a gente fala em render-se, não é que a gente não vai fazer mais nada e deixar Deus fazer tudo, né? Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar tudo o que precisa ser mudado. Quando a gente decide se render verdadeiramente a Jesus, a Deus, a Cristo, Ele vai nos direcionar às mudanças que precisam ser feitas. E quanto mais a gente deixa, né, o Espírito Santo agir na nossa vida e mudar o que realmente precisa ser mudado, que a gente passa a ter a nossa verdadeira personalidade em Cristo Jesus, de acordo com a identidade que Ele definiu pra gente. Muitas das vezes quando a gente quer ter o controle de tudo, a gente se molda às circunstâncias, a gente se molda as coisas cotidianas, as pessoas que convivem com a gente, as situações, e a gente não acaba exercendo a nossa verdadeira identidade. E quando a gente deixa realmente Deus controlar todas as coisas e fazer tudo de acordo com a vontade dele para nossas vidas, a gente passa a exercer a nossa identidade verdadeira, a nossa personalidade verdadeira, o que Deus planejou para nossas vidas. E uma frase do C.S. Lewis fala o seguinte: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo que me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. É o que eu acabei de dizer exatamente, né? Quando a gente se entrega ao agir de Deus sobre as nossas vidas, Ele nos planejou, Ele sabe a forma com que Ele quer que nós sejamos, e quando a gente faz essa rendição, né, a gente começa a viver de acordo com a nossa real identidade. E o ato de rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Lá quando Pedro passou a madrugada toda pescando, não pescou nada, né? E Jesus fala para ele que ele tentasse novamente. E ele responde: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Mesmo que pareça uma coisa, né, que não vai fazer sentido no momento, a gente obedece àquela ordem de Cristo e consegue colher os frutos daquilo, porque é Ele que sabe de todas as coisas.
E você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir e manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar situações. E lá em Salmos 37, 7 vai dizer: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele. Então, quando a gente realmente entrega e obedece, né, a gente colhe os frutos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui ele fala sobre a bênção de se render, né? Em primeiro lugar, você sente paz, porque a gente para, né, de querer ter o controle de tudo, a gente para de ter essa ansiedade, de querer saber o que vai acontecer, o que vai... como que vai andar as coisas, né? Quando a gente realmente entrega ali o controle de todas as coisas a Deus. E em segundo lugar, você vivencia uma liberdade, né? Porque a gente começa a ouvir o Senhor, né? E a gente começa a viver mais livre, porque a gente se volta realmente, né, ao que Deus tem para nossa vida. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida, que através dele estar no controle de todas as coisas, a gente pode, né, enfrentar qualquer coisa. E render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. E a melhor forma de viver, né, é viver para Cristo. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Muitas pessoas, ainda que não vivenciaram essa experiência de rendição, ainda vivem através, né, de outros ídolos, adorando outros ídolos. Muitas das vezes é o dinheiro, né, que a gente vê bastante na nossa sociedade, mas tem gente ainda que vive, né, com esse culto a outras coisas, como ao medo, ao orgulho, à luxúria, ao ego e também ao rancor. E na Bíblia fala, né, que a gente a gente só pode adorar um Deus, né? E não podemos adorar outros deuses. A maneira mais sensata de servir a Deus é através da rendição, e ela é a melhor forma de se viver. E pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Você não pode cumprir os propósitos de Deus quando estiver concentrado em planos pessoais. A gente falou alguns dias atrás, né, sobre os propósitos de Deus na nossa vida e como a gente tem que abrir, às vezes, mão de algumas coisas para isso, né? E muitas das vezes o que a gente acha que a gente está correndo atrás como um propósito, não é. E esse é o poder realmente da rendição, da gente perguntar a Deus: Senhor, esse plano que eu coloquei para minha vida, essa meta que eu coloquei para minha vida esse ano, está de acordo com a sua vontade para minha vida? Se estiver de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que você colherá os frutos, que a sua obediência será exaltada. Mas caso não esteja, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. E a gente descobre verdadeiramente, né, que os nossos obstáculos, para a gente receber as bênçãos de Deus na nossa vida, é mesmo a gente por não estar cumprindo o que Deus tem para nossas vidas, por não estar seguindo o caminho que Ele planejou para nossas vidas e estar com foco em outras coisas que nos afastam do propósito de Deus para nossa vida. E aí em Lucas 9:23 vai dizer exatamente isso. Se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostos a negar a sua vida diariamente para me seguir. E a rendição é uma coisa que não é momentânea, né? Só agora e pronto. É uma escolha diária. Nós temos que escolher diariamente nos rendermos à vontade de Deus para a nossa vida e agirmos de acordo com o que Ele tem planejado para nossas vidas, né? E aqui pra gente finalizar, o tema para reflexão no dia de hoje é: a essência da adoração é a rendição. E o versículo para a gente memorizar e meditar é em Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito.
e uma pergunta para meditar no dia de hoje. Que área da minha vida ainda estou evitando entregar nas mãos de Deus? O ideal mesmo é que a gente entregue todas as áreas, né? Mas pra gente iniciar isso, que área da sua vida que às vezes você não entregou nas mãos de Deus e que você sabe que ele deveria estar no controle e que todas as coisas deveriam estar fluindo de acordo com a vontade dele. Ou ainda, que área da sua vida ou que plano que você fez para esse ano que não estão de acordo com a vontade de Deus. Pergunte a Ele, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, isso está de acordo com a sua vontade? Fazer isso está de acordo com seus planos para a minha vida? E que a gente possa meditar nessas perguntas hoje, entendendo que a rendição é libertadora, nos traz paz e é a melhor forma de viver essa vida terrena. Então, se você sentir de compartilhar essa mensagem com alguém que talvez você creia que fará sentido na vida dela, né? Compartilhe com essa pessoa. E eu te espero aqui amanhã para nosso 11º dia e que vai ter um tema bem legal. Então, até amanhã e tenha um dia abençoado por Deus.